Abençoe, irmãos. Amém. Terceira mensagem sobre dons espirituais. O tema é o mesmo, acerca dos dons espirituais. E o tema eu tiro do capítulo 12, verso 1, quando Paulo diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então nós fizemos aquela primeira parte da mensagem. Domingo passado, a segunda, quando nós estabelecemos a comparação da igreja com o corpo, como um corpo humano, e hoje a terceira é a sequência do mesmo tema sobre amor. Vamos ao contexto desse texto. O apóstolo Paulo continua doutrinando a igreja. Conforme nós já vimos, a igreja de Corinto, irmãos, ela é uma igreja pulsante, é uma igreja viva, é uma igreja muito dinâmica, é uma igreja onde há profusão de dons espirituais, é uma igreja ativa, mas uma igreja que, como eu citei alguns minutos atrás, nos interregnos das lideranças, na saída de um pastor, vinda de outro, nesses interregnos os falsos mestres tiveram lugar. A igreja cedeu lugar a esses homens, e esses homens começaram a introduzir inverdades no seu meio. E essas inverdades, até mesmo pelo desconhecimento da igreja, foram bem acolhidas essas inverdades. E as coisas começaram a não caminhar muito bem. Mas eis que havia na igreja de Corinto pessoas fervorosas, pessoas interessadas no crescimento de fato da igreja, e essas pessoas perceberam os desvios ocorridos dentro da igreja. Era a família de Chloe, e a família de Chloe então faz um breve relato e manda uma carta para o apóstolo Paulo dizendo: Paulo, eu quero passar para você como estamos. Olha, está ocorrendo isso, e a família tem por objetivo não fofocar, mas o objetivo é de pedir socorro e dizer: Paulo, faz alguma coisa. Paulo foi o plantador da igreja, foi o primeiro pastor da igreja de Corinto. Então, a família de Chloe muito provavelmente conheceu o evangelho por meio dele. O apóstolo Paulo foi por ele evangelizado, então é o pastor referência. Então, como sabia do destino e tinha acesso a Paulo, comenta, faz os comentários de como estava a igreja, quais os descaminhos pelos quais a igreja estava trilhando. Então o apóstolo Paulo toma conhecimento e, baseado por aquilo que o Espírito Santo soprou no seu coração, o inspirou, então ele vai escrevendo sobre temas que estavam desviando a igreja da verdade. Os temas são vários. A gente começa lá no capítulo 1 e vai caminhando, cada capítulo dentro da primeira carta é quase que uma orientação diferenciada, o que denota os desvios que a igreja estava incorrendo. Um dos desvios era o mau uso dos dons espirituais. Alguém chegou lá e falou que os dons primeiros eram o dom de falar em línguas, interpretar e curas. Esses dons maravilhosos, já vimos isso nas mensagens anteriores. E Paulo então vai instruindo a igreja, e essa instrução sobre os dons espirituais começa no capítulo 12, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu quero que vocês conheçam o que são os dons espirituais. Então ele vai gastar os capítulos 12, 13 e 14 falando sobre dons espirituais. Ele vai instruindo a igreja. Então, quando ele instrui a igreja, vimos isso domingo passado, sobre o elenco dos dons espirituais, que quem concede os dons espirituais é o Espírito Santo, mas quem aloca o membro no corpo é Deus. São duas obras distintas que nós vimos na semana passada. O Espírito Santo dá o dom, mas quem coloca a pessoa no corpo de Cristo para servir é o próprio Deus. Isso está lá no capítulo 12, a partir do verso número 24, mas o 18 diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então ele mostra para a igreja que o Espírito Santo é soberano em dar os dons, e Deus é soberano em alocar a pessoa no corpo. Você vai trabalhar aqui.
você vai trabalhar ali. É Deus quem faz essa distribuição. O Espírito distribui os dons e Deus distribui os membros. Pois bem, depois que ele vai falando sobre essa diversidade, ele vai falar sobre algo que é muito importante, que é o que nós queremos tratar na noite de hoje. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos continuar falando sobre o exercício dos dons espirituais e conforme os irmãos observaram a leitura, Paulo vai falar sobre o amor. E ele vai falar sobre o amor, mas ele vai dizer algo que era não tão simples assim para os gregos. E por que isso? Porque para os gregos, irmãos, havia 3 palavras sobre amor. As 3 palavras eram eros, que se refere ao amor sensual, sexual. A segunda palavra era filéu, amor filial, amizade, amor entre irmãos. E a terceira palavra era agape, que aqui no Brasil virou ágape, mas é agape mesmo, é o amor de Deus. Independentemente dessas 3 palavras usadas pelos gregos, Paulo não vai usar eros em nenhum momento, Paulo não vai usar filéu em nenhum momento, Paulo vai usar agape o tempo todo, do início ao fim. E isso ele vai falar em relação ao exercício dos dons espirituais, apenas e tão somente ao exercício dos dons espirituais. Obrigado. Então ele vai dizer para a igreja de Corinto que não importava muito o exercício dos dons. Ele queria fazer com que a igreja entendesse que não importasse qual fosse o dom a ser exercido, aquele dom nada seria se não tivesse como base o agape, o amor de Deus. Portanto, vamos então, irmãos, ao primeiro tópico da mensagem de hoje. Acerca dos dons espirituais, Paulo vai falar sobre a necessidade da compreensão do exercício dos dons. Volte o seu olhar para os primeiros versos, os versos de 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver agape, serei como bronze que faz barulho, ou como símbolo que faz mais barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver agape, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver agape, nada disso me aproveitará. Eu quero chamar a sua atenção para o conjunto de dons que ele cita nesses 3 primeiros versos. Ele vai falar, irmãos, sinteticamente. Eu quero lhe chamar a atenção sobre isso. Paulo não está dizendo que os dons que não estão aqui incluídos podem ser exercitados sem amor. Não, Paulo não tem isso em mente. Paulo está citando exemplos, é uma forma que ele tem de dizer, gente, por mais que eu faça qualquer coisa, se não tiver o amor de Deus perfeito em mim, eu vou fazer aquilo, mas aquilo não vai ter serventia alguma. Olha o verso de número 1, falar a língua dos homens e dos anjos. Paulo não está aqui dizendo que há a língua dos anjos. Paulo nunca quis dizer isso. Alguns irmãos interpretam, olha, existe a língua dos anjos e falar em línguas é falar a língua dos anjos. Não, isso não está na mente de Paulo, nunca esteve. Quando Paulo está citando ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, ele poderia continuar escrevendo, eu posso falar a língua dos cães, dos periquitos, dos papagaios, a língua dos rios, dos peixes, não importa, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, irmãos, com isso que existe uma língua angelical e que os homens podem falá-la. Paulo não está citando isso de maneira nenhuma, ele está dando exemplo, uma figura de linguagem. Ele poderia citar tantas e tantas outras falas, línguas ou mesmo idiomas. O que ele está dizendo é, se eu exercitar esse dom, o dom de línguas que vocês têm aí na igreja de Corinto, sem o agape de Deus, sem o amor de Deus, sem ser para a edificação do corpo de Cristo, sem ser para a glorificação do nome do Senhor, eu estou apenas fazendo barulho dentro da igreja.
e nada mais. Ele diz: eu serei como o símbolo que ele tinha. A igreja precisava dessa compreensão. Sabe por que isso, irmãos? Porque até hoje tem muita gente que não tem essa compreensão. Eles acham o barulho bom, eles acham o barulho bonito, eles acham o barulho símbolo do Espírito Santo, e não é nada disso. Prosseguindo ainda no verso de número 2, o dom de profetizar, anunciar as grandezas de Deus. Se o amor de Deus não estiver dentro de mim, a ponto que eu entenda que aquilo é para a glória de Deus, eu também estarei apenas falando como um papagaio dentro da igreja. Eu estarei fazendo barulho. Então ele coloca dom de línguas, que era o primeiro dom que o pessoal de Corinto achava ser o mais importante. Depois ele vai citar o dom de profecia, que a igreja de Corinto também adorava, mas nem sabia o que era. E Paulo vai dizer: se isso não tiver Deus aqui nesse meio, esquece, vocês estão fazendo barulho dentro da igreja. Depois ele vai falar sobre mistérios, e como tem gente que até hoje adora o mistério. Aliás, como o ser humano gosta do oculto, gosta do não revelado, como tem uma paixão por aquilo que ele não sabe, e vai em busca de profeta daqui, profecia da acolá, cartomante na saída do metrô e etc, na Praça da Sé, na 23 de maio. Como tem gente que gosta do ocultismo? Pois bem, Paulo está dizendo: por mais que conheça mistérios, mas se você está fazendo isso com um propósito qualquer, que não seja de glorificar o nome do Senhor, meu querido, você está fazendo barulho dentro da igreja. Isso não tem serventia alguma, isso não vai edificar o corpo de Cristo. Depois ele fala do dom da fé. E conforme nós aprendemos, o dom da fé aqui citado, irmãos, não é a fé para a salvação, mas é a fé de crer de fato no poder de Deus, e a ponto de transportar montanhas. E a palavra montanha aqui é literal. É você tirar o Everest de lá e colocar no lugar do Cristo Redentor. É algo estranho, é algo grandioso. O que para nós é de arregalar os olhos, é de encher igrejas. E Paulo fala: por mais que você faça isso, por mais que você pegue o Oceano Atlântico, uma parte dele, jogue lá no Saara, e o deserto vire mar, a sua fé consiga fazer isso, você vai fazer apenas isso e nada mais. Então Paulo entra numa dimensão, e ele quer que a igreja de Corinto atinja essa dimensão. Que dimensão é essa? De que se não tiver o amor de Deus, o agape, no coração, o que vai ocorrer na igreja de Corinto e em qualquer lugar é apenas movimento, é apenas agitação. Vai servir para isso, vai dar ibope, vai encher a igreja, eu não tenho a menor dúvida disso, mas não vai glorificar o nome de Deus. Aí Paulo fala: de que serve isso? De que adianta isso? É um circo, vocês estão preparando um espetáculo circense. Depois ele fala ainda do sacrifício pessoal, de você pegar todos os bens, tudo aquilo que você é fruto do seu suor, do seu trabalho durante o tempo todo, e você entregue isso para as pessoas realmente necessitadas, ou faça um sacrifício pessoal maior, não apenas financeiro, mas cortar na própria pele, diz o apóstolo Paulo, entregar o próprio corpo para ser queimado, você ser um mártir. Se você fizer isso, mas sem saber o porquê que está fazendo, a razão principal, você vai fazer, você vai dar o seu dinheiro, as pessoas vão usufruir dos seus recursos, você vai entrar na lista dos mártires, mas nada mais, não vai frutificar para a igreja. O trabalho foi feito, o barulho foi feito, mas nada além disso. Paulo fala: eu quero que vocês tomem conhecimento disso. Por isso a igreja precisava dessa compreensão. Irmãos, o uso dos dons espirituais requer compreensão. Por isso que no capítulo 12 eu insisto, Paulo diz: acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Vocês precisam saber o que é. Se eu não sei o que é, eu vou estar diante dele e não vou saber identificá-lo. Por quê? Porque eu não sei do que se trata.
Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, não é apenas então somente a necessidade da compreensão, mas a necessidade da definição. O que de fato são esses dons espirituais? Aqui, irmãos, eu já me adianto aos irmãos, dizendo que nesse segundo tópico eu vou me deter mais tempo. São vários, os irmãos vão observar aí, que começa no capítulo 4 e vai até o verso 8, e ele vai falando de muitas coisas. Ele vai falar então do que é o amor. E sabe por quê, irmãos? Porque Paulo está falando, sem amor nada serei, sem amor só farei barulho, sem amor tudo será inútil. E ele se preocupa pelo Espírito de Deus em dizer o que é esse agape, o que é esse amor de Deus. E por que Paulo vai fazer a definição do que é amor? Porque na mente de um coríntio, amor tinha várias definições. Não nos esqueçamos, a cidade de Corinto, ela tem 2 portos que são principais do mundo antigo. Todo o comércio marítimo que sai do Oriente e vai para o Ocidente e vice-versa, obrigatoriamente atraca na cidade de Corinto. Corinto era um istmo. Istmo, irmãos, é um acidente geográfico, que é uma estreita faixa de terra que sai do continente e avança pelo mar. Tente imaginar uma terra, aqui é a parte do firmamento aqui na praia, e de repente aqui está o mar, e vai uma parte de terra que avança lá adiante, como se fosse a passarela aqui da igreja, algo que avança até lá em cima e volta para cá. Só que a largura é de 8 a 10 quilômetros, essa faixa de terra. E avança mais adentro vários e vários quilômetros, tornando a navegação perigosa. Por isso as embarcações, quando vinham do Ocidente para o Oriente, sendo grande a embarcação, elas paravam aqui, desse lado do mar. Os escravos desembarcavam as mercadorias e levavam por esses 8 quilômetros até um outro lado, numa outra embarcação que ia levar ao destino. E vice-versa. Era uma cidade pulsante. Muitos também, irmãos, muitos de nós sabemos que onde há porto, existe muita prevaricação e muita prostituição. Então falar de amor naquela época podia ter todo e qualquer sentido. Como hoje também a palavra amor perdeu seu sentido original. Então é necessário que se fale o que é o amor. Não a palavra, mas definições ou sentidos ou sinônimos que vão nos esclarecer o que de fato é amor. E Paulo gasta tempo, por isso eu também vou me gastar um pouquinho de tempo com esse irmão. Eu preciso saber o que é amor. A igreja precisa saber o que é amor. Então ele vai definindo o que é amor. Ele começa dizendo que o amor é paciente. É a primeira definição que ele fala de amor, ainda no verso de número 4. A grande primeira característica de amor que Paulo acentua, irmãos, é paciente. Então a grande pergunta é: o que é ser paciente? Eu anotei aqui, irmãos, breves definições de ser, o que é ser paciente. Paciente é aquela pessoa que tem a capacidade de suportar o outro, de suportar a dor, de resistir, de não perder o ânimo, de sofrer. Aí a grande questão é: eu sou paciente comigo mesmo? Ou eu sou daquelas pessoas que eu mesmo me martirizo, me cobro demais? Eu sou desses, então eu não estou sendo paciente. Eu sou paciente com a minha esposa, eu sou paciente com o meu marido, eu sou paciente com os meus filhos, eu sou paciente com os meus pais. E na igreja eu sou paciente com os erros do outro? O amor é paciente. Então o impaciente exercita dom, não tenha dúvida disso, mas ele está fazendo barulho porque ele não é paciente, porque ele não tem o agape de Deus. Percebeu a gravidade disso? Então ele vai dizer o que é o agape.
para que as pessoas consigam não enxergar o outro, mas consigam enxergar a si mesmas. Porque falta a muitos o próprio espelho, de se enxergar, de ver as suas debilidades. E quem não é paciente não está descartado, mas quem é paciente precisa conhecer esse Deus e buscar em Deus essa paciência, porque Ele dá todas as coisas. Ele prossegue falando ainda que o amor não é apenas paciente, mas o amor é benigno. A palavra benigna, ela é autoexplicativa, é a pessoa bondosa. A pessoa bondosa, irmãos, parece que tem um sentido muito amplo, mas é detestar tudo que é maligno, falso e mentiroso, tudo que é meia verdade, é rejeitar. O bondoso não é aquele bonzinho, não, o bonzinho é bonzinho. Nós estamos falando de ser bondoso, que é algo muito, muito mais amplo, né? Implica o respeito pelas verdades e as necessidades do corpo de Cristo. E Paulo, quando ele vai falar sobre o bondoso, ele vai falar sobre isso, porque na igreja de Corinto as divisões eram tantas que ninguém mais estava sendo bondoso uns com os outros, e Paulo está dizendo que vocês estão desperdiçando o derramamento da graça de Deus na forma do amor, porque havia tanto julgamento, tanto pré-julgamento, ou tanto pré-conceito, que as pessoas se dividiam. E Paulo fala: não, o amor de Deus nos traz bondade no coração. Mas o texto prossegue, ele fala: não arde em ciúmes. A palavra ciúme aqui no grego é zelo. Não arder em ciúme, irmãos, é não querer coisas para si, é não ter inveja do outro, do dom do outro, de ser o outro. Meu querido, nunca queira ser o outro, queira ser como Cristo. Isso já é muita coisa. Você não vai ter tempo para querer ser igual a ninguém, não vai te sobrar tempo para isso. Queira ser como Cristo, não queira o dom do outro, queira o que Deus já lhe deu, use aquilo que Deus já lhe deu, e não tenha inveja de alguém que tem o dom que você queria ter e não tem. Use o que você tem, satisfaça-se em servir ao Senhor naquilo que você tem, porque conforme nós aprendemos, o Espírito de Deus lhe deu e Deus lhe colocou. Não saia do seu lugar, não saia, fique lá e fique com o que o Espírito lhe deu. Se Deus lhe colocou, Ele sabe melhor do que a igreja que você é útil. Se Deus ali lhe colocou, Ele sabe melhor do que você e do que o seu pastor, que você vai ser usado pelo Senhor ali, onde Deus lhe colocou. Seja bondoso, seja zeloso. Zelo aqui, irmãos, que para nós é traduzido como ciúme, também eu posso entender da seguinte maneira: é eu querer para mim o que Deus não quer para mim. É eu teimar com uma coisa que eu não terei. O que isso vai gerar? Insatisfação. A pessoa estará insatisfeita. Por quê? Porque ela não vai ser usada por Deus naquilo em que Deus lhe deu, colocou e o Espírito lhe concedeu. Ela não vai usar aquilo e não vai usar a outra coisa, porque ela não vai ter capacidade do Espírito Santo para aquilo. E se o fizer, o resultado é problema, porque a pessoa errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada. E Paulo então está instruindo a igreja para dizer: o amor de Deus é assim, ele não arde em ciúmes, em disputas. O texto prossegue ainda falando sobre ciúmes, irmãos, e ele prossegue dizendo que o amor não se ufana, ele não busca a sua fama, ele não quer crescer. Se ufanar aqui é se engrandecer. Olha, o amor de Deus não permite isso. Então, se tem alguém se inflando com o dom, se achando, como a gente costuma dizer, acredite, o amor de Deus não está ali. Mas a pessoa vai fazer o serviço, repito, não tenha dúvida, mas não vai adiantar, vai fazer barulho e nada mais.
o que é fazer barulho? Ser notado. É ser notado. Todo mundo vai te ouvir, mas não vai edificar ninguém, porque Deus não está ali. O que está ali é um homem. O que está ali é uma busca de uma fama pessoal. O amor de Deus não permite o homem se inflar. Prosseguindo, ele fala: não se ensoberbece, não traz orgulho nenhum. Pode bater nas costas de alguém que exercitou o dom espiritual, que ele não engole aquilo como um elogio, porque ele sabe que não é ele, é Deus. Ele sabe que ele é apenas então somente um servo, ele está à disposição de um Senhor. Eu uso sempre essa expressão, os irmãos que já estão aqui há mais tempo já me ouviram falar centenas de vezes, eu acho. É não pegar carona na glória de Deus. Se o Senhor lhe deu um dom, sirva ao Senhor com aquele dom e não queira ser maior do que um servo. Ser servo já é demais. E Paulo diz: vamos ter o termômetro do que é o amor de Deus. O amor de Deus não permite ninguém se inchar. Se está se inchando, se sobressaindo, acredite, não é o amor de Deus. Ele prossegue: não se conduz inconvenientemente. O amor de Deus não permite. Uma pessoa dotada pela graça de Deus, irmãos, ela vai agir sempre corretamente. E não é agir politicamente correto. Não é isso. Ser politicamente correto é uma outra coisa. Se conduzir, não se deixar conduzir inconvenientemente, ou não se conduzir inconvenientemente, é saber se portar, é ter postura, é saber o seu lugar, é saber que é olho e é olho, é saber que é ouvido e é ouvido, é saber que é um dedo medinho e é um dedinho medinho. Não é um dedinho medinho achando que é cérebro. Não. É um dedinho mindinho servindo ao Senhor como um dedinho mindinho. É um braço sabendo que ele não enxerga, mas que os olhos precisam ver. É saber ser útil, irmãos, dentro daquilo que ele é útil. Saber se conduzir convenientemente é saber falar. É saber se portar. É saber se conduzir de maneira correta. É saber com quem você está falando. E honrar todas as pessoas. E respeitar todas as pessoas. Às vezes, irmãos, você pode ter toda a razão do mundo. Mas se a gente não fala na hora certa, da forma certa, é capaz até de a gente perder a razão. Como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Ele prossegue dizendo que esse amor de Deus não procura os seus interesses. Paulo está vendo uma igreja dividida, ele sabe disso. A família de Chloe foi detalhista. Paulo não cita nomes, mas ele sabe, eu sei que há interesses diversos aí, eu sei, pois olha, o amor de Deus não permite isso, não permite. E ele vai falar inclusive sobre preferências pastorais, que foi a primeira coisa que ele trata na carta dele. É bem verdade, irmãos, que nós como pessoas, nós como seres humanos, nós como falhos que somos, é bem verdade que nós temos os nossos interesses, e quem há de negarmos? Não há como. Entretanto, Paulo diz que o amor de Deus não permite que isso cresça a ponto de dividir ainda mais a igreja. Isso é amor de Deus. Então, o dom espiritual não será utilizado, irmãos, para auferir vantagem pessoal. Isso não. Se há alguém no exercício do dom espiritual auferindo vantagens ou capitalizando, não apenas dinheiro, mas capitalizando poder para isso, uma das grandes desgraças do homem é poder. Dá poder para o sujeito que você vai mostrar, ele vai mostrar quem ele é. Está errado, Paulo fala, não, o amor de Deus não permite essas capitalizações, essas conquistas pessoais, porque é o reino de Deus, não do homem. Ele prossegue.
Não se exaspera, nervosismo. Perder as estribeiras, entrar na área do desespero. O que é exasperar? Exasperar, irmãos, é perder a consciência da normalidade. Se exasperar é puxar os cabelos, é ficar nervoso porque foi contrariado, porque perdeu ou porque não saiu da forma como queria. Então a pessoa perde a noção do bom senso. E Paulo vai dizer: o amor de Deus não age assim. Se está havendo isso, acredite, não tem o agape. E se não tem o agape, tudo isso é inútil. Paulo vai falar, irmãos, com muita seriedade sobre o exercício dos dons espirituais. Ele prossegue: não se ressente do mal, não guarda rancor. Não há lugar para o rancor no coração daquele servo que está servindo ao Senhor. Irmãos, é certo que nós como homens, todos nós falhamos. Às vezes mesmo querendo acertar, a gente erra, fala uma palavra indevida, ou deixa de fazer o que tinha que fazer, erramos. É claro, isso é do ser humano. Entretanto, a gente não pode colocar isso, irmãos, como um saldo para passar no rosto de alguém. É necessário conversar. Mas não se ressentir do mal. Como aquele título de filme, eu sei o que você fez no verão passado. E ficar sempre naquilo. Eu ainda sei o que você fez no verão passado, parte 2, e partes. O amor de Deus não trabalha isso, porque o perdão do Senhor, a graça do perdão, vai permear essa vida. Ele prossegue dizendo ainda, irmãos, que não se alegra com a injustiça. O certo é certo, então é certo. O errado é errado, então é errado. Não importa se é meu amigo ou se não é. Está errado. Não importa se eu vou ganhar com isso, é errado. O certo é certo, mesmo que todos estejam contra. E o errado é errado, mesmo que todos estejam a favor. Não busca isso. O texto prossegue e diz: tudo sofre. O amor, irmãos, ele tem uma capacidade muito grande de suportar a dor. O amor de Deus confere isso. O exemplo maior foi o amor de Deus em Cristo Jesus em todos os seus sofrimentos. E ele deu capacidade ao Filho de suportar. E diz o texto que ele foi obediente até a morte de cruz, a mais cruel de todas. Às vezes não é fácil a gente suportar certas coisas, circunstâncias, ou até mesmo pessoas. Não é fácil. É verdade que isso não é fácil. Mas se eu não estou conseguindo suportar, eu tenho que suportar. E como que eu vou fazê-lo? Buscando em Deus. Ele é a fonte de todo bem. Então é a Ele que eu tenho que recorrer. Eu não tenho que alimentar o não suporto. Não, isso não deve ser alimentado. O que deve ser alimentado é: eu preciso buscar a Deus. A igreja precisa do seu Senhor. Ele prossegue e diz: tudo crê. O amor não permite a igreja perder a esperança. Tudo crê. Crê. Não é aquele que crê em tudo que se vê, não, é aquele que não deixa de crer na esperança da graça, na esperança da ação do Senhor, porque Deus usa pessoas, e Deus vai agindo apesar dessas pessoas, e Ele vai dizer depois que Ele suporta todas as coisas. Isso aqui também não é fácil. Aliás, nenhum desses itens é fácil, mas Deus é quem faz isso, não é o homem que nasce com essas coisas. Por isso o homem precisa de Deus, a igreja precisa de Deus para exercitar cada um dos dons espirituais. Deus dá o poder de suportar, sim. O não suporto pertence a nós, mas o suportar pertence a Deus. Então, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso orar mais. Eu preciso colocar isso como objeto de oração, caso contrário, o dom não vai edificar. Eu vou exercitar o dom, isso é uma coisa.
ser positivo nisso, nunca será. Edificar a igreja, nunca vai edificar. Glorificar ao Senhor, nunca vai edificar. Nunca vai glorificar. Então por que fazer? Vai fazer apenas barulho. Terceiro tópico que a gente aprende desse texto aqui, irmãos, quando Paulo fala acerca dos dons espirituais, ele está falando não apenas da necessidade da compreensão, a necessidade da definição do que é o amor, que nós acabamos de ver, mas também a necessidade de maturidade para entender esse amor. Volte o seu olhar para os versos 11 em diante. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora vemos em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo sabe, Paulo entende, Paulo consegue até perceber a cara, a fisionomia dos irmãos de Corinto quando essa carta fosse lida lá. Por quê? Porque quando Paulo elenca o que é o amor, quando Paulo diz que sem essa qualidade, esse nível, essa profundidade de amor, nada vai acontecer na igreja, ele imagina que o povo vai falar assim: eita, algo dessa natureza. Como assim? Caramba, não vai rolar. Ele sabe disso. E por conhecer a igreja, e por saber da dificuldade dessa compreensão, ele fala: gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês, isso para mim também não foi fácil. Não foi fácil eu ter essa compreensão, não foi. Então ele vai dizer: quando eu era menino, eu pensava com as coisas próprias de menino. Menino tem uma cabeça que é diferente da de um adulto. Menino é inconsequente, menino não pensa no futuro, ele pensa na bala, num doce, ele quer dormir até meio-dia, jogar videogame até as 4 da manhã. O menino tem uma visão diferente. A visão de mundo de uma criança é diferente. E Paulo está dizendo: olha, eu também já fui assim. Eu não tinha essa compreensão, mas olha, dom espiritual requer maturidade, requer crescimento, implica, exige maturidade. Esse é o nível. Eu preciso entender que eu preciso crescer para isso. Eu não vou teimar nas minhas concepções e nos meus conceitos do que é Deus. Amor é isso. O nível é esse. Precisamos então crescer. Precisamos evoluir. A igreja precisa, irmãos, antes de exercer os dons, orar por esses dons. E buscar essas definições do amor, essas características do amor em si. E aí sim o dom surtirá o efeito para os quais o Espírito conferiu e Deus alocou. A igreja de Corinto precisava de maturidade. Essa é uma outra forma que Paulo está dizendo para eles: vocês precisam amadurecer. Antes, em uns capítulos anteriores, Paulo disse assim, logo nos primeiros capítulos: leite vos dei de beber, porque vocês não podiam suportar certas doutrinas. Então a gente vai dando aquilo que você comporta. E agora ele fala: cresçam. É preciso chegar a ponto de deixar as coisas próprias de menino com a realidade da vida. E Paulo está dizendo: a realidade do exercício dos dons é muito diferente daquilo que vocês imaginam e daquilo que vocês estão efetuando. Então vocês precisam conhecer o que são os dons espirituais. Irmãos, muito se tem falado sobre dons espirituais. Muito se tem escrito sermões e mais sermões nos vídeos do YouTube. Nós vamos ver aí milhares e milhares e milhares de vídeos acerca de dons espirituais com as mais diferentes vertentes. Poucas bíblicas. Nós temos em Paulo aqui um homem que não é contra o exercício dos dons, mas ele está vendo uma igreja em dificuldades.
no exercício dos dons. É uma igreja que precisa de instrução. E Paulo fala para que os dons sejam exercidos de maneira que edifique a igreja e, sobretudo, glorifique a Cristo. Não pode ser da maneira como vocês estão fazendo aí em Corinto. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, acerca dos dons espirituais, a igreja de Cristo, a igreja de Corinto, a igreja do Senhor em todos os quadrantes do universo, essa igreja necessita compreender o que são os dons. Essa igreja precisa conhecer a definição do que são os dons, o amor, o agape de Deus, e ela precisa crescer. A igreja de Cristo, irmãos, tem muito para caminhar. A igreja de Cristo, irmãos, ela é uma frase que eu não gosto, mas ela é tida como, entre aspas, uma agência do reino de Deus na terra. Fecha aspas. Eu não gosto muito dessa expressão, agência do reino de Deus, mas ela é a boca de Deus, ela é a luz. A igreja, irmãos, é a porta-voz, a portadora dessa mensagem. Os anjos quiseram fazer, e o Senhor disse: não, pertence à igreja. Então a igreja, irmãos, ela tem que ser fiel. Esse é o quadrante da igreja. A igreja tem que ser achada fiel, ser fiel até a morte, não por um período, mas para sempre. É assim que nós devemos, irmãos, seguir na caminhada do Evangelho. É assim que nós devemos seguir também na caminhada dos dons espirituais. Muito provavelmente, irmãos, nós podemos identificar dentro da definição de dons um ou outro ponto que ou nós não temos demonstrado ou está adormecido em nós. O que fazer? Devemos orar por isso. Isso deve ser motivo de oração, não de esquecimento. Não de acharmos que isso vai nos impossibilitar para sempre de sermos usados por Deus. Não. Significa dizer que ali é um sinal amarelo para nós orarmos. Deve ser objeto da nossa oração. Eu deixei um texto por último, para nós lermos juntos aqui, 1 Coríntios 10, 31. Leiamos. Portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É o próprio Paulo falando para essa mesma igreja sobre um outro assunto. Não importa o que seja, o que nós formos fazer não pode ser para nenhum de nós. E se o for, estará errado. Mas Paulo diz: qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O uso dos dons espirituais deve ser, irmãos, sobre todas as coisas, para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.